em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios 4. Provérbios 4. Eu quero ler esse texto com você. Amém? Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia do meu pai, e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham, a saúde para todo o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Tua palavra é doce como mel, Senhor. Tua palavra é poderosa. Planta a semente da tua preciosa palavra dentro de nós nessa noite, Senhor. No nome de Jesus. Sabe, você deveria fazer um exercício. Durante 30 dias, todas as manhãs ao acordar, lê o Salmo, o provérbio de número 4. Esse provérbio é poderoso. Esse provérbio tem conselhos para a vida.
conselhos e princípios poderosos de sabedoria. Guarda a minha palavra e ela te defenderá, ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal, é o verso 7. Adquire, pois, sabedoria. Sabe, meus irmãos, nós estamos nesse mundo pós-moderno. Há uma agenda global prestes a se cumprir, né? Até 2030, muita coisa está para acontecer. E os dias estão se estreitando, os dias são maus. E surgirão muitas coisas ao redor do mundo para tentar descredibilizar a palavra do Senhor. Nós vivemos em uma geração cheia de informação, mas vazia de sabedoria. Nunca houve tantos cursos. Tem gente que ficou milionário vendendo curso na internet. Nunca se houve tantos vídeos de explicação. Tudo que você quiser fazer, você coloca no YouTube, o YouTube te ensina. Tem um vídeo de alguém ensinando a fazer. Uma geração de muito conhecimento. Uma geração de muitas opiniões. Um mundo de muitas vozes. Mas, ao mesmo tempo, tantas pessoas confusas, perdidas, destruídas emocionalmente, ansiosas, não sabem o que querem, para onde vão, onde chegarão. Mesmo no mundo de tantos acessos, isso nos mostra que o problema do homem não é falta de acesso, o problema é falta de sabedoria. E aí vem Provérbio de número 4. Salomão deixa claro para nós que a sabedoria não é apenas um detalhe da nossa vida. Ela precisa ser a própria estrutura, a coluna dorsal da nossa vida. Por quê? Porque se você não tem sabedoria, os seus relacionamentos se quebram. Você tem que ter sabedoria para relacionar com o diferente, com a opinião diferente. Sem sabedoria, famílias inteiras adoecem. Ministérios não se sustentam sem sabedoria. Irmão, se nós não tivermos sabedoria, até as nossas emoções desmoronam. Muitos destinos são interrompidos por falta de sabedoria. Mas com a sabedoria, os meus pés deixam de tropeçar. Os meus passos param de se perder. Sabe, eu quero falar com você hoje 7 princípios de sabedoria para se viver bem. Você precisa entender, em primeiro lugar, que a sabedoria, ela começa quando a palavra de Deus se torna a sua referência. A sabedoria começa quando a palavra de Deus se torna a sua referência. É o versículo 6 aí, ó. Não abandones a sabedoria e ela te guardará. O primeiro princípio é simples. Você nunca será mais sábio do que o nível da palavra que habita em você. Esse é o primeiro princípio de sabedoria para se viver bem. Você nunca será mais sábio do que o nível de palavra ou da palavra de Deus que habita em você. Em meio a uma geração que quer construir sem fundamento, quer edificar uma casa sobre areia, quer ter opinião
a partir de experiências pessoais e não das Escrituras. Quer viver de emoção e de arrepios e não da verdade. Uma geração que quer bênção sem obediência. Ei, o governo de Deus é pela sua palavra. Deus governa pela sua palavra. A Bíblia não é um livro motivacional. Ela é o manual do Criador para a criatura. A Bíblia não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto. É o manual do Criador para a criatura. Então eu vou construir um casamento extraordinário. Constrói a partir da palavra de Deus que habita em você. Mas tem gente querendo construir casamento a partir do Instagram, a partir de TikTok. Não dá, irmão. Tem uma geração de jovens e adolescentes construindo identidade, ouvindo influências de internet. Uma geração de crente raso e fraco na fé, querendo construir uma fé sólida, a partir de frases de efeito soltas. Pega um aqui, pega um ali, pega outro acolá. Só que a sabedoria não nasce de frases, a sabedoria nasce de um lugar só, das Escrituras Sagradas. Por isso quem abandona a palavra perde direção. Porque é essa palavra que nos corrige, quem nos confronta, quem nos protege, quem nos ilumina, quem cura a nossa mente, quem nos edifica, quem nos sustenta. Mas há um problema, e esse problema... O problema das pessoas geralmente não é um problema espiritual. É a ausência de Bíblia, palavra. Você não vence o caos das suas emoções, os dramas emocionais que você vive, apenas sentindo Deus. Não. Você vence quando a sua fé é sólida, a sua mente sabe, a sua mente é levada pela verdade que habita em você. Por isso, irmão, quer andar em sabedoria? Medite nessas Escrituras todos os dias. Leia a Bíblia profundamente. Quer andar em retidão? Inverta o caminho. Deixe a Bíblia ler a sua vida profundamente. Quando você lê a palavra, você adquire sabedoria. Mas quando você deixa a Bíblia te ler, você é corrigido, confrontado, ajustado, alinhado. Não viva de caixinha de promessa, de versículos isolados. Não seja um crente superficial. Conheça o texto, conheça o caráter de Deus, conheça a voz do Espírito nas Escrituras Sagradas. Uma geração de crentes sem palavra é uma geração de crente absolutamente manipulável. Sabe, quando você se torna alguém afetado pela palavra, alguém possuído pela palavra, você medita nas Escrituras, você está tão tomado pela palavra, o seu ponto de vista sempre é as Escrituras. Você olha para os outros a partir das Escrituras, o seu ponto de partida sempre será a palavra de Deus. Você se torna aquele que vai dizer, talvez, Senhor, eu não sou digno nem de 500 na minha casa, mas basta uma palavra que saia dos teus lábios. Talvez nas suas frustrações você diga como Pedro, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Talvez ao pecar você se torne como Adão. Senhor, eu ouvi a tua voz e temi.
Ou como o salmista que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nas suas dúvidas, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Estou triste, a minha alma está tomada de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Lembra da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Ei, eu estou esperando na palavra do Senhor. Eu estou esperando naquilo que Deus falou. A minha expectativa está naquilo que Deus disse. Para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ei, todas as coisas estão sustentadas pelo poder da tua palavra. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Ou talvez como Paulo aos Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir a palavra de Deus. Porque ela é viva e eficaz. Sabe, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Talvez você se lembre do profeta Isaías, quando diz assim: será toda a palavra que sair da minha boca. Deus falando por meio do seu servo, o profeta Isaías. Ela não voltará para mim vazia. Seca-se a erva e cai a flor. Porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Talvez assim como Jesus, ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, ei, você nunca será mais sábio do que o nível da palavra que habita em você. O quanto da palavra de Deus você carrega dentro de si, meu irmão. Em segundo lugar, a sabedoria, ela é adquirida por quem sabe ouvir. Diga comigo, ouvir. É o verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Ei, o maior sinal de maturidade não é falar bem. O maior sinal de maturidade é saber ouvir. Saiba ouvir, irmãos. O tolo, ele sempre acha que já sabe. O sábio, ele permanece ensinável. Está sempre sentado para aprender. Ouça, irmão, tem gente que destruiu a própria vida porque nunca ouviu um conselho de ninguém. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Quer andar em sabedoria? Ouça, escute quem? Escute os seus pais. Escute mentores que Deus vai levantar. Homens de Deus. Ouça pessoas maduras. Pessoas que já estão nos lugares onde você deseja chegar ou acessar. Ouça quem produz fruto, irmão. Muitas dores seriam evitadas na sua vida se você tivesse parado para ouvir antes. Existem 2 tipos de sabedoria: a sabedoria da dor e a sabedoria da instrução. A primeira quebra você. A segunda
preserva você. Sabe, hoje eu vi um vídeo interessante que me deu um gatilho muito bom para essa palavra. Alguém com um kiwi maduro na mão e um coco maduro na mão. Coco seco. E a pessoa disse assim, ó: quando Deus quer acessar o interior de um crente maduro, aí ele passava o dedo assim no kiwi, a pele saía, o kiwi estava maduro. Já tocava a polpa ali, o interior do kiwi. Mas o coco, para Deus acessar o interior, ele precisava ser quebrado. Tem pessoas que para Deus acessá-las, Ele só consegue acessá-las quebrando. É a sabedoria da dor. É a sabedoria que nos quebra. Mas tem a sabedoria da instrução, daquele que ouve. Essa nos preserva. Ouça pessoas maduras, sabe por quê? Elas encurtam caminhos. Sim. Pare de ouvir apenas pessoas que concordam com você. Ouça quem te confronta em amor. Que às vezes Deus está falando conosco, mas o orgulho do nosso coração está fazendo barulho demais. A gente não consegue ouvir. Terceiro princípio: quem caminha com os sábios se torna sábio. Quem anda com sábio, sábio será. Provérbios 13:20 diz isso. O que isso diz para mim? Ó, quem anda com sábios, sábio será. Isso me diz que relacionamentos moldam destinos. Toda amizade, toda ela, alimenta ou uma força ou uma fraqueza. Ninguém permanece neutro perto de você. Você não permanecerá neutro perto de alguém. Há pessoas que despertam em nós fé, coragem, ousadia, pureza, visão, fome por Deus, crescimento espiritual. Mas existem outras pessoas que despertam em nós involuntariamente murmuração, sensualidade, incredulidade, rebeldia, desânimo, fofoca, inveja. Meu irmão, ninguém permanece neutro. Toda amizade alimenta ou uma força ou uma fraqueza. O ambiente onde você permanece define o que cresce dentro de você. Se você olhar para Salomão, você vai ver que ele escreveu Provérbios, mas ele é alguém que destruiu parte da própria vida por causa de alianças erradas. Porque há pessoas que chegam perto para drenar a nossa fé. Há pessoas que chegam perto para roubar a nossa paz, para sabotar o nosso chamado, para contaminar a nossa visão. Por isso, quer andar em sabedoria? Ouça isso. Nem toda companhia merece acesso ao seu coração. Ande com todos, dê acesso a poucos. Ame a todos, dê acesso a poucos. Por isso, irmão, antes de escolher o caminho, escolha quem vai caminhar com você. Quem está ao teu lado importa mais do que a própria guerra. Irmão, existem pessoas que são pontes, outras
são buracos, são muros. Cuidado. Em quarto lugar, a sabedoria, ela sabe discernir batalhas. Lá em Eclesiastes ele escreveu dizendo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vem cá comigo. Nem toda guerra merece a sua energia. Irmão, Josafá estava sempre metido na guerra dos outros. Não queira ser um Josafá não, irmão. Escolha as guerras que você quer lutar, que você vai lutar. Nem toda guerra merece a sua energia. Irmão, tem uns 2 ou 3 anos que eu aprendi isso e eu escolho. Às vezes eu estou em casa, chega um BO, eu já disse: olha, nessa guerra aí eu não vou lutar não. Eu escolho não lutar. No teu ministério eu escolhi esperar? Eu escolhi não lutar. Essa guerra aí eu escolhi não lutar. Essa eu estou fora. Sabe, Jesus enfrentou confrontos, mas Jesus também tinha um lugar chamado Betânia, a casa dos seus amigos, Marta, Lázaro e Maria. Ali era um refúgio, porque Jesus enfrentou confrontos, mas ele também se retirou de muitos. Aprenda a se retirar. Aprenda a pedir licença. Aprenda a se ausentar. Davi fugiu de Saul, não foi por covardia, foi por discernimento, irmão. Davi podia enfrentar Saul e matar Saul a hora que ele quisesse, mas ele discerniu: eu vou me ausentar. Tem gente cansada, se arrastando na fé, desgastada porque está lutando batalhas que Deus nunca mandou lutar, envolvido em guerras que Deus nunca mandou entrar. Irmão, toda discussão rouba o foco, drena energia, consome o nosso emocional, nos distrai do nosso propósito. Você lembra de Neemias que eu ministrei aqui? Eu estou focado, construindo uma grande obra e eu não posso parar. Ele não desceu para atender Sanbalate e Tobias. Essa frase é poderosa. Maturidade é quando você entende, sabe, que nem toda crítica merece resposta. Irmão, tem gente que liga o Instagram para responder crítica. É uma hemorragia ambulante no Instagram. Pessoas feridas. Ei, nem toda crítica merece resposta, irmão. Para de querer responder. Entenda. Sanbalate e Tobias estava criticando, desarticulando, planejando, falando, inventando mentiras contra Neemias. E Neemias: estou fazendo uma excelente obra. Eu não tenho tempo nem para parar para valorizar isso aí. Pare de gastar sua força tentando convencer pessoas decididas a não entender você. Tem gente que está decidido a não entender você. Pare de gastar sua energia tentando convencer essas pessoas. Elas estão decididas. Não vai dar certo. Você só se desgastará. Nada é mais poderoso do que o tempo. O tempo diz quem é e ele denuncia quem parece ser. Não perca o foco daquilo que Deus chamou para fazer. O seu foco é precioso demais para ser desperdiçado. Quer saber mais? O verso 23 do Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabedoria protege a sua mente e o seu foco. Porque a batalha da vida é pela mente. Nós estamos na geração do desgaste emocional, dos psicólogos com agendas superlotadas. Porque é a geração da crise de ansiedade. Eu nunca vi jovens tão fracos emocionalmente. Sabe, a gente cresceu com a ausência de tudo. De tudo.
tinha nada para ostentar, irmão. Quando eu era criança, ostentação para uma mãe era sentar na porta para catar piolho. Ó, mulher, quantos eu tirei da cabeça do meu filho, aí pá, estalava o piolho, pá, botava assim, ó. A ostentação era essa, irmão. Filhos fortes, batalhadores, guerreiros, venceram. E agora temos uma geração que tem tudo, já nasce, né? Aí cresce os adolescentezinhos, qualquer coisinha, terapia. Qualquer medinho, vulnerável, emocionalmente fraco. Ei, a batalha da vida é uma batalha pela mente. O inimigo sabe, se ele controlar seus pensamentos, ele controlará suas decisões. Por isso ele vai trabalhar para contaminar sua identidade, roubar sua esperança, alterar, sabe, o seu emocional, o seu autorretrato, a maneira como você se vê, capturar a sua visão de futuro. Por isso ouça isso, meu irmão, você não pode viver caminhando para frente, olhando para trás, constantemente olhando para suas feridas, para suas ausências, para os seus traumas, para os seus fracassos, para as rejeições que você sofreu. A Bíblia diz assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para que eu vou estar pensando no que deu errado, se isso não me traz esperança? Não, irmão, eu vou estar pensando e ocupando a minha cabeça com aquilo que me dá esperança, com aquilo que me empurra para frente. Aí eu vou estar lamentando, ah, mas eu isso, ah, mas poderia ter sido assim, ah, mas eu perdi aqui, ah, mas eu perdi lá. Não, eu tenho uma palavra, eu vou conseguir, eu vou chegar, vai demorar um pouco mais, mas eu vou acessar, eu vou chegar, eu vou vencer, eu vou avançar. Tem gente vivendo prisioneira do passado, porque transformou a sua dor em identidade. Você não é aquilo que você sofreu. Deus não te chamou para ser uma vítima, Ele te chamou para ser um testemunho. Coloca o teu foco no lugar certo, na palavra do Senhor, naquilo que te dá esperança. Por quê? Porque o teu foco define os teus sentimentos, o teu foco define a sua atmosfera, o teu foco define as suas decisões, o teu foco define o teu futuro, meu irmão. Tem gente que é tão focado no que fracassou, no que deu errado, que a atmosfera da pessoa já é pesada. Ela já anda com o olhar, você já sente aquela atmosfera, porque o foco está no lugar errado, irmão. Nunca fixe sua mente em algo que não pertence ao seu destino. Você ainda não chegou, mas chegará. Você ainda não é tudo o que você queria ser, mas também você já não é mais quem você era antes. Deus te arrancou de um lugar. Deus te deu passos. Deus te avançou. Deus está com você. Sexto princípio, entenda que as lutas são ferramentas de crescimento. Elas não prevalecerão contra ti. A vida não amadurece no conforto, ela só amadurece no confronto, irmãos. Sim. Sabe quem foi que revelou Davi? Deus pegou Samuel e mandou a casa de Jessé para ungir Davi. Davi estava no campo. Ali foi só a família de Davi que sabia. Era algo secreto. Sabe quem foi que revelou Davi? Golias. Irmão. Sabe quem foi que revelou Moisés? Faraó.
Deus endurecia o coração de Faraó, amolecia o coração de Faraó, endurecia o coração de Faraó. Aí você olha, parece que Deus está brincando, manipulando, usando como... Não. Deus só está elevando a autoridade de Moisés para liderar milhões de pessoas sobre um deserto. Quando ele endurecia o coração de Faraó, ele dava autoridade, um nível de autoridade maior a Moisés, sobre uma nova praga. Você lembra dos profetas de Baal desafiando Elias? Ei, quem revelou Elias foi Jezabel. O tamanho do inimigo revela o tamanho da promoção. A vida não amadurece no conforto, é no confronto. Por que tanta luta, pastor? Porque grandes destinos atraem grandes batalhas, irmão. Não quer lutar? Beleza. Se acomode. Estacione onde você está. Mas se você quer avançar, crescer, acessar os lugares que Deus tem para você, se prepare para tempos de crises, porque as crises criam músculos, fortalecem a fé, amadurecem o caráter, desenvolve a resistência. Aquilo que não te matou está te fortalecendo, irmão. Está te tirando mais maduro do outro lado. Pare de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Muda a sua pergunta assim, ó. Veio a luta, veio a batalha, peraí. O que Deus quer formar em mim através disso? O que Deus quer aperfeiçoar em mim através disso? Sétimo princípio, para a gente terminar. A sabedoria assume responsabilidade pela própria vida. Deuteronômio 30:19 diz assim: escolhe, pois, a vida. Esse último princípio, ele é decisivo. Sabedoria é parar de culpar. Pare de culpar. Pare de culpar pessoas. Pare de culpar o passado. Pare de culpar o governo. Pare de culpar a sua família. Pare de culpar os traumas que você carrega, as circunstâncias que te aconteceram. Comece a assumir responsabilidade. Ei. Destino não é acaso, destino é escolha, não é acaso. Você não controla tudo o que aconteceu com você, mas você controla todo o significado de tudo aquilo que aconteceu com você. Você não controla tudo o que aconteceu com você, mas você controla o significado que você dará a tudo isso que te aconteceu. Ressignifique. Pare de olhar pela ótica da sua dor, olhe pela ótica da palavra de Deus. E quando você faz isso, você transforma a dor em sofrimento, lágrimas em maturidade, perdas em aprendizado. Quando você olha dessa maneira, suas cicatrizes viram um poderoso testemunho. Pessoas sábias, elas não vivem como vítimas. Elas entendem um princípio poderoso, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Eu posso ouvir um amém? Mas tem muita gente mais talentosa. Não é sobre talento não, irmão. É sobre quem decidiu crescer, aprender, avançar. O Senhor está nos chamando para andar e viver pela sabedoria. Sabedoria para escolher, sabedoria para ouvir. Você que é jovem, solteiro ou solteira, vou te dar um conselho muito poderoso. Escolhe muito bem com quem você vai casar.
Um casamento, ele pode promover toda a tua vida, como ele pode destruir toda a tua vida. Um casamento errado destrói a vida de qualquer ser humano. Ah, mas casou de novo e foi feliz. Os destroços, os despojos de guerra estão tentando se remendar e encontrar um lugar. Mas que foi destruído foi. Um casamento errado destrói toda uma vida. Um casamento certo promove toda uma vida. Tenha sabedoria para escolher. Seja sábio para ouvir. Seja sábio para discernir. Seja sábio para se relacionar. Seja sábio para lutar. Seja sábio para focar. Seja sábio para permanecer. Uma vida sem sabedoria sempre terminará em ruína. Sempre. Quem anda em sabedoria, diz a palavra, não tropeça, irmão. Não vive perdido, irmão. Não vive escravo do caos. Não. Versículo 13 de Provérbios 4. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Ela não é um detalhe da vida, é a própria vida. Ela é a diferença entre cair ou permanecer. Destruir ou construir. Sobreviver ou florescer. Então hoje, meu irmão, escolha ouvir, escolha a palavra, escolha os relacionamentos corretos, escolha com quem você anda, escolha a maturidade, escolha crescimento, escolha a vida. Porque quem escolhe sabedoria, escolhe viver bem. Viver bem. Sabe, é muito perigoso alguém que é muito inteligente, muito intelectual e não tem um pingo de sabedoria. Se torna alguém absolutamente perigoso, complicado, não sabe relacionar. Eu estou falando sobre sabedoria. Você pegou? Se coloque de pé comigo. Ouve, filhos, a instrução do teu pai, estejam atentos para conhecerdes a prudência. Não deixes a minha lei, diz o Senhor. Retenha no teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Ó, o texto faz separação, deixa claro. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra coisa. Se já viu alguém que é muito inteligente, a pessoa sabe fazer tudo. A pessoa é pintor, é eletricista, é médico, nunca foi na faculdade, mas sabe remédio para curar qualquer tipo de dor. Sabe chá para curar qualquer tipo de dor de barriga. É inteligente, sabe construir, sabe fazer conta, cálculo, sabe, inteligentíssimo. Tem 10 profissões, não trabalha em nenhuma, não construiu nada na vida. A pessoa sabe fazer tudo e é desempregado. Não dura em lugar nenhum, não se relaciona bem por muito tempo com ninguém, não fica em empresa nenhuma. Por quê? Porque sem sabedoria não se constrói. A inteligência pela inteligência é vazia. Eu preciso de sabedoria para aplicar a minha inteligência e construir com sabedoria. Levante suas mãos, diga: Senhor, derrama sabedoria sobre mim. A Bíblia diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Peça ao Senhor que Ele dá. Senhor, nós precisamos de sabedoria. Batiza-nos com sabedoria nessa noite, Senhor. A sabedoria que é fruto do Teu Espírito. Derrama sobre nós. Encontra um povo, desenvolve um povo sábio nesse lugar.
um povo que anda em sabedoria, em conhecimento do Senhor, um povo que anda pela palavra do Senhor que habita em nós. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós Te adoramos. Jesus, como eu olho para Ti, chorabacalaba, soralabaxeira, labarabalaba, robialaba, sorabacalaba, cheiralaba, sorimecalabaxeira. Como eu olho para Ti, Como eu quero a Ti, Jesus. chorabacalababaço. Jesus, Será que é pedir demais? Diga isso. nova fome, Batiza-nos com a nova medida de fome por Ti, Senhor. nova paixão por Ti. Não é que eu não seja grato, não, por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por Ti. O meu coração tem clamado Por Ti. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não escolhi pra alguém. Como eu olho pra Ti, como eu quero a Ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra Ti, como eu quero a Ti, Jesus. Aleluia. Que essa palavra encontre lugar dentro de nós, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Senta um pouquinho aí. Amém. Amanhã nós estaremos indo para a convenção internacional dos filhos ministeriais do Mevan, lá em Itajaí, Santa Catarina. Mas domingo já vamos chegar direto para o culto, para continuar com a nossa série de Josué. Amém? Irmãos, os colchões estão ali já, ó. Os irmãos ofertaram nos cultos do final de semana, né? E nós vamos fazer uma ação sábado agora, pastor Carlos. Tem aqui o aviso? Vai sair que hora daqui da igreja? Tem. Foi adiado para o dia 2 de junho, próxima terça-feira, será o Integra Mevan, tá bom? Nós adiamos, foi preciso